João capítulo 11, versículo 38. Amém, igreja? Então vamos ler o texto que diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Levante as tuas mãos e diga: meu Deus, eu creio que nesta manhã o Senhor já está ajudando a minha fé, para que eu possa receber o toque de Jesus e ser curado e restaurado, em nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva ao Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Amém, igreja? Igreja, irmãos queridos, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra nesta manhã. E eu quero trazer uma mensagem que traz o tema: a pedra nunca foi o problema. Amém? Repita comigo: a pedra nunca foi o problema. Em Betânia, nós vemos que, através desse texto, o luto dominava o ambiente. A casa que antes era lugar de comunhão, agora se tornara um lugar de silêncio, lembranças e também lugar de lágrimas. Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto. O texto diz que já fazia 4 dias, tempo suficiente para que a esperança tivesse sido sepultada junto com o corpo. Mas quando Jesus chega, Marta, ela corre ao encontro de Jesus. Ela ainda tem fé, mas uma fé agora ferida pela morte. Ela crê, mas ela não crê completamente. Marta, ela reconhece que Jesus tem poder, mas acredita que o poder dele só age antes da morte. E ela diz para o Senhor: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, ela crê em um Cristo que cura, mas Marta, ela não crê em um Cristo que ressuscita. Vou repetir: Marta, ela crê em um Cristo que cura, mas ela não crê em um Cristo que ressuscita. Aleluia. E é justamente ali, no limite da fé humana, que Jesus agora ele decide revelar uma dimensão mais profunda da sua glória. A pedra no sepulcro não era apenas um obstáculo físico,
mas era também um símbolo espiritual. Representava o ponto final que o homem coloca quando não consegue mais crer. Aleluia. Mas a verdade, meus irmãos e irmãs, é que Deus nunca foi limitado pela morte, nunca foi limitado pelo tempo, nunca foi limitado pela lógica humana. Aleluia. A pedra nunca foi o problema. O problema é quando a fé se torna pequena demais para mover o que impede o milagre. Esse que é o problema. O problema não era a pedra, mas o problema é quando a nossa fé ela se torna pequena demais para mover o que impede o milagre. Aleluia. A pedra, meus irmãos, ela representa o limite da fé humana. Lá em João 11:21, o texto diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta falando para Jesus, se ele estivesse ali, o irmão dela, Lázaro, não teria descido à sepultura. Marta, ela acreditava que Jesus poderia curar, mas não que poderia ressuscitar. Ou seja, ela tinha fé, ela acreditava somente num Jesus que cura, mas ela não tinha fé suficiente de crer no Jesus que pode ressuscitar. Ela tinha fé no poder do passado, porque ela já conhecia Jesus. Ela já tinha visto e contemplado os milagres que Jesus fazia. E ela disse: se estivesses aqui, aleluia, aleluia. Mas a fé no poder do futuro, ela diz: sei que Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus estava falando para ela, mas não tinha fé no agora. Marta, ela não tinha fé no agora. E nós vemos aqui que a palavra crer usada por Marta está no tempo imperfeito, o que indica uma fé interrompida no meio do caminho. Uma fé interrompida no meio do caminho. E é uma fé que começou, mas agora é uma fé que parou diante da frustração, diante da morte. Aleluia. Mas Marta, ela acreditava até o ponto em que a razão conseguia explicar. E quando o impossível chegou, a fé dela também foi sepultada junto com Lázaro. Junto com Lázaro. E essa é a realidade de muitos crentes. Essa é a realidade de muitos cristãos. Tem fé enquanto podem controlar o cenário. Aleluia. Tem fé enquanto pode controlar o cenário. Confio enquanto tudo está vivo. Mas quando o tempo passa, quando o corpo esfria, quando o sonho parece morto, eles erguem uma pedra e dizem: aqui termina. Não é assim? Aleluia. Aqui termina. Mas o milagre, ele começa exatamente onde o controle humano termina. Ou seja, onde o controle do homem termina, aí começa o milagre de Deus. Aleluia. Deus, ele espera que a fé avance para além do limite do possível. Aleluia. Deus, ele espera, porque a glória não se manifesta naquilo que o homem ainda pode resolver. A glória de Deus não manifesta naquilo que ainda o homem pode resolver. Ela se revela no que está completamente morto. Ou seja, aonde o homem não pode fazer, aí a glória desce e Deus, ele opera o milagre. Aleluia. Há promessas que você enterrou e colocou uma pedra. Aleluia.
Você disse às vezes, não deu certo, já passou o tempo, não tem mais como. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu? Aleluia. Mas é Jesus, aleluia, mas Jesus, Ele está diante desse sepulcro. Jesus está diante desse sepulcro da sua incredulidade. E Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Ele está diante deste sepulcro, que você tem dito não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Jesus está diante desse sepulcro. Jesus está falando: se creres, verás a glória de Deus. Ele não te pediu para entender nada. Jesus, Ele não pediu para você entender nada. Ele te pediu para crer. Para crer. Porque a fé não é lógica, é confiança. E o Deus que cura o enfermo também ressuscita o morto, também restaura o impossível, também transforma o irreversível. Este é Deus. Este é Deus. E hoje o Senhor, Ele está te convidando. Você que está no templo, você também que está acompanhando Jesus, o Senhor, o Mestre está te chamando a ultrapassar o limite da tua fé nesta manhã. A ultrapassar. E Ele está dizendo: tire a pedra do já acabou. Jesus está dizendo: tire a pedra daquilo que você diz que não vai dar certo. Tire a pedra, ainda há tempo, diz o Senhor, porque a fé que vence o limite é a fé que vê a glória. A pedra nunca foi o problema é quando a fé para antes do milagre acontecer. Este é o problema. A fé para de crer antes do milagre acontecer. A pedra não impediu a presença de Jesus. Quem está entendendo diz glória a Deus. A pedra não impediu a presença de Jesus, mas impediu o milagre de se manifestar. Aleluia. Jesus estava ali, sim ou não? Jesus estava ali. A presença dele enchia o ambiente, mas o milagre ainda não havia acontecido. Aleluia. A presença não é o mesmo que manifestação. Jesus pode estar presente em um culto, em uma casa, em uma vida, mas enquanto a pedra não for removida, o poder dele não se manifesta. Tem que remover a pedra. E o texto diz que Jesus, movendo-se muito em si mesmo, foi ao sepulcro. A expressão movendo-se muito vem, meus irmãos, que vem de um sentido, que carrega o sentido de um estremecimento interior, uma mistura de indignação e também com paixão. Jesus estava profundamente tocado pela dor das irmãs, aleluia, mas também indignado com a incredulidade que impedia o fluir da glória. Oh, glória a Deus, aleluia. A pedra ali, meus irmãos, era o que? Era o símbolo da resistência, da dureza. Era como se dissesse: Senhor, até aqui o Senhor pode vir, mas daqui para dentro não. É a mesma coisa de estar declarando isso. Até aqui o Senhor pode vir, mas daqui para dentro não. Aleluia. Muitos vivem assim espiritualmente. Muitas pessoas permitem que Deus esteja perto, mas não deixam que Ele toque o lugar da dor, o lugar do problema. O problema não é a morte de Lázaro aqui. O problema não é a morte de Lázaro, o problema é a barreira que impede a luz de entrar na caverna, de entrar no sepulcro. Aleluia. Talvez você se sinta a presença de Deus, mas ainda não vê transformação. Sabe por quê? Isso acontece quando há pedras não movidas.
Há pedras que está atrapalhando, há pedras que precisa ser movida, por exemplo, mágoa, ressentimento, orgulho, religiosidade, pecado não confessado, medo de reabrir feridas. Aleluia. E enquanto essas pedras permanecerem, o poder de Deus fica retido na superfície, fica sem acesso à raiz da situação. Tem que pedir para remover estas pedras. Não basta sentir a presença, é preciso obedecer à ordem da presença de Deus. A ordem da presença. Jesus não veio apenas consolar, mas Jesus ele veio para confrontar. E hoje ele está dizendo: tira a pedra, porque o milagre já está pronto. Só falta você permitir que eu entre nesta manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A pedra nunca foi o problema. A resistência humana é que impede o poder de Deus de fluir. A resistência do homem. A pedra guardava o passado que cheirava mal. João 11:39 diz: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aleluia. O cheiro era insuportável, logicamente. 4 dias era o sinal de que o processo da morte havia sido completo. Aleluia. Mas Jesus, ele não se intimida com o cheiro, porque, meus irmãos, aleluia, o que está cheirando mal para o homem, para ele é o campo da manifestação da glória dele. Aleluia. E o número 4 aqui tem um significado simbólico muito importante nas Escrituras. E o número que representa os limites da terra. 4 pontos cardeais, 4 ventos, 4 cantos no mundo. Ou seja, Lázaro estava completamente envolto pelo limite do homem. Pelo limite do homem, morte, decomposição, impossibilidade total. Para o homem já era o ponto final, já não tinha mais solução. E Marta teme agora abrir o sepulcro. Por quê? Porque não quer encarar a realidade da podridão. Não quer encarar a realidade. Mas Jesus, ele não quer apenas trazer Lázaro de volta, mas ele quer curar a memória do passado. Ele quer mostrar que até o que cheira mal pode se tornar testemunho de vida. A pedra guardava não só um corpo, mas também guardava um trauma. Muito de nós ainda temos pedra guardando dores antigas que não queremos revisar. Aleluia. Muitos de nós estamos nesta situação. Há sepulcros na alma que escondem histórias não resolvidas, rejeições, perdas, humilhações, feridas familiares, pecados não confessados. Ei, enquanto você mantém a pedra sobre elas, o cheiro continua, mesmo que escondido. Mesmo que escondido. Mas quando Jesus diz: tirai a pedra, Ele está dizendo: enfrente o que você tentou enterrar, porque só quando o sepulcro é aberto é que a ressurreição acontece. Orianda lapalhas. Aleluia. Ei, Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: não temos cheiro do teu passado. O que hoje parece vergonha, amanhã será testemunho da glória de Deus.
Deus não vai te expor, mas Deus Ele vai te curar. O sepulcro que cheirava mal se tornará altar da minha glória, diz o Senhor. A pedra nunca foi o problema é quando o medo de encarar a dor nos impede de viver a cura que Deus tem para fazer na tua alma. Pode louvar, pode adorar ao Senhor. Aleluia. Ei, a pedra mostra que há coisas que Deus não fará por você, mas com você, totalmente diferente, vai fazer com você. Tirai a pedra, diz Jesus. Ele podia com uma palavra fazer a pedra rolar, sim ou não? Ele podia. Mas Ele escolhe dar essa responsabilidade aos homens. Ele escolhe dar essa responsabilidade a nós. E o verbo está aqui no imperativo plural, o que indica ação coletiva. Jesus ele envolve as pessoas no processo do milagre. Por que Jesus ele faz isso? Porque Deus quer parceria, não passividade. Deus ele não quer que nós somos passivos. Há milagres que são 100%, como ressuscitar o morto, mas a parte também que são 100% da nossa parte, ou seja, se creres verás a glória. Como remover, por exemplo, o obstáculo. O Senhor sempre Ele convida o homem a participar do processo. Quando o povo estava diante do Jordão, Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Antes de abrir o mar, Moisés teve que estender o cajado. Antes de o cego enxergar, ele teve que ir até o tanque de Siloé. Antes de Lázaro sair, alguém teve que tirar a pedra. Orianda la master, ele clama la paia. Aleluia. Ei, Deus está dizendo: você quer um milagre? Sim ou não? Você quer um milagre? Então mova-se. Mova-se. Não espere Deus fazer o que é sua parte. Não espere Deus fazer o que cabe a nós fazer. Mas, por exemplo, o que, pastor? Obedecer a palavra, perdoar, restaurar, confessar, dar o primeiro passo. Isso cabe a nós. Isso cabe a mim, cabe a você. Então Deus está dizendo que quer ver o milagre, então mova-se, obedeça, perdoa, confessa, dá o primeiro passo. Deus quer te envolver no processo para fortalecer a tua fé. Para fortalecer a tua fé. A fé que não se move é uma fé morta. Vou repetir: a fé que não se move é uma fé morta. E às vezes a prova é justamente essa. Deus te pede para tirar a pedra antes de ver o milagre. Antes de ver o milagre. Pare de dizer: quando Deus fizer eu me movo. Pare com esse pensamento. Pare, aleluia, de dizer isto: quando Deus fizer aí eu vou me mover. Não, está errado. Está errado. Deus está dizendo: quando você se mover, eu farei. Então mova-se. Aleluia. A pedra nunca foi o problema. A falta de ação é que impede o céu de se manifestar na sua vida. A falta de ação é que impede o céu de se manifestar lá dentro da tua casa, na tua família. Sabe por quê? Porque às vezes você está vendo a destruição dentro da tua casa,
Você está vendo a destruição e você não toma uma posição. Você não quer obedecer a palavra. Você não quer orar. Você não quer buscar. Tire a pedra ainda que doa, porque a voz da ressurreição soará na sua vida quando você tirar a pedra. Aleluia, glória a Deus. Por isso que muitos não têm a vida transformada, não têm a vida mudada. Por quê? Porque não quer tirar a pedra, quer viver com a pedra, não quer se mover. Aleluia. Espere que Deus faça tudo. Não, a nossa parte cabe a nós. Deus está dizendo: mova-se, porque se você mover, Ele vai fazer o que cabe a Ele fazer. Ele vai fazer. Aleluia. Quando a pedra ela é removida, meus irmãos, a voz da vida se manifesta. João 11:43 diz: e Jesus clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Após a pedra ser removida. Aleluia. Ei, aprenda isto. Quando a obediência se completa, o céu responde. Quando a tua obediência a Deus e a palavra se completa, o céu vai te responder. Pode gravar isto no teu coração. Aleluia. Pode gravar. Se você começar a obedecer, aleluia, o céu vai responder. Mas enquanto você não se mover, não obedecer a Deus, não obedecer a palavra, o céu não vai te responder. É bíblico. Aleluia. Quando a obediência ela se completa, o céu se abre, o céu se responde e a glória de Deus manifesta na sua vida. Pode adorar. Aleluia. Meus irmãos, a voz de Cristo, ela atravessa as camadas da morte, rompe o silêncio da eternidade, e agora Ele chama Lázaro pelo nome. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Por quê? O poder da vida conhece o nome daquilo que estava morto. Aleluia. E a expressão chamou com grande voz, aleluia, significa o que? Gritar com intensidade. É o mesmo verbo usado quando Jesus grita na cruz: está consumado. E é uma voz que liberta decretos eternos. Aleluia. Porque quando a pedra é tirada, a voz da promessa encontra o destino da promessa. O que estava preso responde, o que estava morto se levanta, e o que estava esquecido volta a viver para a glória de Deus. Aleluia. E a morte ela perde autoridade quando a fé abre espaço para a voz de Cristo ou para a voz da palavra dele. Ei, o Senhor nesta manhã, o Senhor está chamando de volta aquilo que você pensou que tinha perdido para sempre. Aleluia. Sonhos, dons, ministério, chamadas, sentimentos, projetos espirituais, Deus está chamando de volta nesta manhã. Tudo que foi enterrado está ouvindo a voz dele agora. Está ouvindo a voz dele bradar agora. A voz só alcança quem tira a pedra. A obediência abre o caminho para o milagre entrar e a glória de Deus manifestar na sua vida. Ei, o mesmo Jesus que gritou: Lázaro, vem para fora, hoje ele grita o teu nome. Ele está gritando o teu nome aqui agora. Ele está gritando o teu nome, está dizendo: sai da morte espiritual, sai do medo, sai da paralisia,
paralisia. Ele está gritando o teu nome, Ele está gritando, saia, saia, mova-se, saia, porque a voz dele não apenas desperta, mas a voz dele transforma. A pedra nunca foi o problema, era só o limite que impediu o som da vida de atravessar, e a voz dele está chamando o teu nome hoje, está chamando, saia, vem para fora. Ele está chamando, saia da morte espiritual, saia do comodismo, saia do medo, saia da paralisia, saia em nome de Jesus. Pode adorar, pode glorificar. Orianda lapaias. A pedra nunca foi o problema, igreja. Ela era apenas o sinal de onde a fé parou. Era apenas o sinal de onde a fé parou. Mas hoje o Espírito Santo diz: tire a pedra, porque se creres verás a minha glória. Alamanto e decomanas. O Senhor está dizendo, Jesus, ele não chega para lamentar a morte, mas ele chega para declarar vida. E ele está declarando vida nesta manhã. O que o homem chama de fim, Deus chama de recomeço. O sepulcro de Lázaro virou altar, a dor virou testemunho, e a morte virou palco da glória de Deus. Ei, hoje o Senhor quer te dizer: levante as tuas mãos, levante. O Senhor quer te dizer hoje: eu não preciso que tudo esteja vivo para agir, eu preciso apenas que você creia, diz o Senhor. Eu vou repetir, Ele está dizendo: eu não preciso que tudo esteja vivo para eu agir, eu preciso apenas que você creia. A pedra nunca foi o problema é quando a incredulidade se torna mais pesada que a fé. Ei, Deus está dizendo para a igreja hoje: mas se você obedecer, se remover o que te separa do milagre, a voz da ressurreição vai ecoar na tua história. E Jesus está dizendo: sai para fora. E Jesus está dizendo: não te hei te dito, se creres verás a glória de Deus. Receba esta mensagem. Pode glorificar, pode exaltar. Glorifica e exalte o Santo Cordeiro de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta manhã.